Foi. Boa noite, professor, doutor em Geografia e poeta Aires José Pereira. Professor, é uma honra estar participando desse singelo bate-papo com o senhor, eu, Sandra Loote, com o colega Carlos e o Gabriel. Nós fizemos uma breve pesquisa sobre a sua extensa biografia e ficamos encantados. Por isso, estamos aqui para que possamos conversar e o senhor nos... Ajudar a entender um pouco mais sobre poesia lírica. Exatamente. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite, por poder estar falando alguma coisa em relação à produção que a gente faz, né? Produção poética. Sempre satisfatório, né? E muito orgulho mesmo poder estar dando algumas contribuições em relação à poesia, que é uma coisa que nasceu em mim, né? Não é uma criação, uma invenção minha. Eu acho que eu já nasci com a poesia. Aí é claro que eu tive que despertar. A poesia, ela está em todas as pessoas que têm que saber despertar essa poesia. E sobre a questão da poesia lírica, né, é pensar, né, o eu lírico, que escreve, que pensa, que sente as dores que a gente sente, a alegria que a gente sente, a fome de justiça que a gente sente, e a gente coloca isso em verso e prosa, que até o momento que eu estou escrevendo, que eu estou pensando, que eu estou lucubrando as ideias acerca desse pensar e escrever, é meu. A partir do momento que eu coloco no papel, que eu publico, que eu jogo nas redes sociais, deixa de ser meu e é do mundo. Então é esse que é o trabalho, né, do poeta, que é cotidiano. Eu não deixo de escrever praticamente nem um dia, todos os dias eu escrevo. E eu não escrevo para mim. É claro que é um sentimento meu, que pode ser coletivo, e que depois todos podem ter acesso e viver, de repente, desses momentos que a gente já viveu. Muito bom, professor. A gente preparou algumas perguntas. A gente vai sobre poesia lírica. A gente é meio... somos leigos nesse assunto, começamos agora, né, a estudar, entender sobre o quê. E daí fizemos algumas perguntas. Eu vou começar supondo que eu não tenho um conhecimento prévio, que seja o que é poesia lírica, o que seria para uma pessoa leiga, de primeira assim, tipo, o que seria poesia lírica? Na visão de um poeta, mas para uma pessoa leiga conseguir compreender o mínimo. Olha, poesia lírica, né, é aquilo que eu já falei, é o sentimento que o poeta tem, seja alegria, seja amor, seja paixão, seja emoção, ela qual for, né? Tem uma página, por exemplo, Recanto das Letras, que ali você tem poesias de todos os temas, em todas as áreas do conhecimento, como também tem em todas formas. Estou falando de haikais, soneto, estou falando de poemas grandes, poesias curtas, tercetos, enfim, todos esses tipos de escrita, né, seja em verso e prosa, você tem o sentimento. A principal característica do lirismo é o sentimento exposto em forma de verso, em forma de textos curtos, palpáveis, que são capazes de despertar nas pessoas aquilo que elas já sentem e de repente não sabe dizer. O poeta é aquele que diz o que o outro quer dizer e não consegue dizer. E aí o lirismo é justamente isso, essa questão da poesia mais suave, aquela poesia que mesmo falando de dor, ela é sensível. Mesmo falando de tristeza, ela é sensível, ela consegue afetar as pessoas de tal forma que ela se sente no lugar do poeta. Legal. A outra é, o que faz um texto ser chamado de poema lírico? Que elementos dentro desse poema
lírico ajuda a identificar esse tipo de texto? Aí, de novo, é a questão do sentimento, as paixões, né? O eu que se transforma em coletivo, o eu individual sendo coletivizado, aquela sutileza da poesia de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, de Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles parece que ela não escrevia, parece que ela usava pena. Então a poesia lírica, a poesia talvez mais lírica brasileira é a da Cecília Meirelles. Então ela dizia palavras duras de forma maleável, de forma sutil, de forma versátil, capaz de atingir os seus objetivos, atingir o ego das outras pessoas que a leriam posteriormente. Então o lirismo é justamente essa capacidade que o poeta tem de tornar uma rocha dura em uma rocha, em um talco. Talco é a rocha é o mineral mais de menor dureza. De todos os minerais, o talco é o de menor dureza. É como se você pegasse o diamante, que é o que tem maior dureza, que ele é 9, ele corta vidro sem quebrar o vidro para ver a dureza dele. É como se você pegasse um diamante e transformasse em talco. A questão da maciez. Legal. Tá. Aí aqui a gente tem. Para que escrever poesia e qual a função de escrever um poema? Olha, escrever poesia é, antes de tudo, como você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Seja através de um desabafo, às vezes pode até ser um desabafo, sentimento de amargura, todos os tipos de sentimento você coloca. Agora, por que escrever? Eu costumo dizer o seguinte: se eu não escrevesse, acho que eu era doido. Porque são muitos pensamentos que aparecem. E aí o papel aceita tudo. O papel aceita eu escrever o que eu penso. De repente eu não posso falar tudo o que eu penso para as pessoas que estão ao meu lado, para as pessoas que estão convivendo comigo, com as pessoas que eu lido dia a dia. Agora, na poesia eu tenho a liberdade do poeta para escrever, para colocar no papel aquilo que eu estou sentindo. Então, escrever poesia, e para que escrever, é justamente isso. É justamente para desafogar a sua alma, para libertar a sua alma de alguns problemas que você está enfrentando. Estou falando problemas mesmo. Às vezes eu estou em casa deitado, acordo lá para as 2 horas, fico 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas acordado, com um grilo, entre aspas, na cabeça. Enquanto eu não levanto, vou lá no caderno, pego minha caneta, escrevo tudo, mas tudo que eu estou sentindo, eu não volto a deitar. E se eu deito, aí eu durmo tranquilo, depois que eu escrevi tudo que eu estava pensando. Enquanto eu estou com aquele negócio na cabeça, eu não consigo dormir de jeito nenhum. Então é uma forma de libertar, de se libertar, é libertação. Escrever é a libertação. A gente não escreve por dinheiro. Se fosse para escrever por dinheiro, a gente não escreveria uma palavra. Eu tenho uma poesia aqui no primeiro livro que eu coloco assim: viver de escrever, o poeta morre, por nenhum vive de sua poesia, pois ela só é vivida após a morte de seu autor. Poeta vivo não presta, poeta morto é o que resta, para uma sociedade que não admite poetas. Então o poeta escreve porque gosta, porque tem paixão, porque quer se libertar de algum problema, entre aspas, que está lhe corroendo a alma. Tá. Do ponto de vista para quem lê, para nós leitores, para que procurar ler poesia lírica? Olha, ler poesia lírica, ler poesia é uma grande forma de você adquirir conhecimento. Eu, inclusive, eu comecei a escrever esse aqui, Ensaio Geográfico e Interdisciplinaridade Poética, onde eu pego poesias e trabalho sociologia, filosofia, geografia e histórias, as ciências humanas e sociais. Então, através da poesia, você consegue aprender
conteúdos os mais variados, de acordo com a poesia, de acordo com os temas da poesia. Então, ler poesia é adquirir conhecimento, ler poesia é adquirir sensibilidade, ler poesia é adquirir principalmente sapiência, é adquirir a sabedoria. Né? Quando eu estou falando de adquirir sabedoria, pega textos lá daqueles literatura de cordel. As pessoas parecem não valorizar, mas a literatura de cordel é uma riqueza cultural sem ímpar, né? sem par, né? sem correspondência, no sentido de dizer, olha, existe coisa talvez melhor. Porque as pessoas são humildes de conhecimento, são humildes de leitura. Eu estou falando de faculdade, essa coisa, de repente, analfabeto, Patativa do Assaré era analfabeto. E ele escreveu vários textos, ele ditava e as pessoas escreviam, porque era analfabeto. Então, e elas davam recado, esses textos que ele escreveu, davam todos os recados que ele queria dar, e através de rimas, através de texto que você lê, nem imagina que era um analfabeto que pensava aquilo tudo. Então, como eu falei lá no começo, o poeta já nasce poeta. O que ele precisa é de lapidação. É como você pegar um diamante bruto e lapidar. Essa lapidação se dá através da leitura. Quanto mais você lê, mais você fica, teoricamente, capaz de escrever textos melhores. Textos melhores nem sempre são aqueles textos que ninguém entende. É um texto que seja despertante, desperta a curiosidade, desperta a sapiência nas pessoas, mas que sejam fáceis de leitura também. Eu escrevo uma tese de doutorado, eu tenho que escrever para uma banca, mas essa tese de doutorado ela tem que ser lida por um aluno de quinta série, do sexto ano, no caso, e ele tem que entender. É por isso que eu falei para vocês naquela questão lá dos livros que eu quero escrever, os 7 livros, né? Eu tenho um intelectual, que o intelectual parece que fica distante demais da sociedade. Ele esquece que é dentro da sociedade que ele vive. Ele está no ambiente universitário, essa coisa toda, mas ele vive dentro da sociedade. Então o poeta tem essa capacidade de ser o link entre esse conhecimento, elucubrar essas ideias acima, entre aspas, do normal, que o poeta não é normal, e trazer para as pessoas, simplificar para as pessoas também se imbuir desse conhecimento. Então, ler poesia é uma das principais características, uma das principais formas das pessoas adquirir conhecimento. Eu tive um amigo, que hoje está na Federal de Lavras, que dizia, escreva poesia. Você pensa em ganhar dinheiro. Se ela não te der dinheiro, pelo menos você vai aprender a escrever. Hoje, modéstia à parte, eu escrevo texto aí na geografia, eu tenho 19 livros publicados, entre geografia e poesia, e tenho mais de 2.000 textos lá no Recanto das Letras, desde de radicais até discurso de paraninfo. Então eu pego qualquer tema hoje, dentro das ciências humanas e sociais, busco alguns autores para justificar a minha fala e eu consigo escrever de forma bem tranquila. Mas por quê? Primeiro eu aprendi a escrever poesia. E escrever poesia é diferente de escrever ciência. Ciência tem regras, a poesia não tem. Tá. Sandra vai falar. Certo, eu vou nos porquês, né, que a nossa turma do primeiro semestre tem essas dúvidas, né? Parabéns para vocês. Gostei da ideia do Danilo. Sim. Eu só o conheço que eu era coordenador de curso, geografia, ele também era coordenador de letras. Então a gente se via naquelas lives, né? Reuniões online. Eu nunca, acho que eu vi pessoalmente, eu não conheço pessoalmente. Mas eu... Então, professor, o porquê dessa escolha? Por que escrever poemas? Por que escrever poemas líricos ao invés de histórias que têm começo, meio e fim? Olha, a questão não fui eu que escolhi. O poeta não escolhe, ele é escolhido. Né? Eu acho que os escritores
sejam eles quais forem, de áreas que forem, eles não escolhem, eles são escolhidos. Então, eu gosto de escrever um texto que eu consigo desenvolver naquele momento, início, meio e fim, sinteticamente. Então, é diferente de escrever um romance, escrever uma novela, que você tem que estar sempre chamando a atenção. Estou falando de capítulos e capítulos, né? Para aquele enredo todo. Eu acho que eu não consigo escrever um livro, um romance aí de 200, 300 páginas. É difícil. Agora, a poesia não. A poesia, de repente eu fico no mesmo texto, no mesmo que como se fosse uma ode. Uma ode é um tema X. Eu pego aquele tema, começo a escrever e tal, de repente finalizo, mas aí abro precedente para um outro, aí eu continuo o 2, o 3, o 4, assim, de repente eu escrevi 20 páginas. Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar uma poesia, As Quatro Cores do Brasil, que é a música daquele grupo Catedral. É uma música linda, se vocês não ouviram, ouça, As Quatro Cores do Brasil. Eu ouvi aquilo ali, amei a música, mas aí eu fiz uma crítica, porque ele não fala de Cuiabá, não fala de Campo Grande, não fala de Porto Velho, ele fala só de Manaus, as cidades mais periféricas, entre aspas. Brasília ele fala, Goiânia ele fala também. E aí eu escrevi um poema de 8 páginas, falando das belezas que nós temos no interior. De repente, eu me vi escrevendo um outro de 12, então eu escrevi 20 páginas sobre a música As Cores do Brasil. Então é em cima disso que a gente escreve. E ali eu me realizei. Eu consegui expor tudo aquilo que eu pensava, que no caso nosso aqui, que nós tínhamos um grupo Zabatas, lá em 1990, que a ideia era, ao invés de importar a cultura, a gente ia exportar. Só que o grupo se desfez, né? Hoje tem professor na USP, tem professor na Federal de Lavras, professor na Federal Tocantins, na Federal do Norte Tocantins, e eu voltei para cá. E assim, o grupo sumiu. Mas assim, a gente continua escrevendo, tentando exportar, ao invés de só importar. E nem sempre tudo que a gente importa importa, né? Exatamente. Entendi. Então, para finalizar aqui, então, qualquer um pode ser um poeta lírico? A gente precisa de alguma formação para escrever um poema? Não precisa de formação nenhuma. Existe até uma frase que eu gosto muito do Vladimir Mayakovsky, que diz o seguinte, que não existe regras para se tornar um homem poeta e de o levar a escrever bem. O poeta é justamente aquele que cria as regras poéticas. O poeta, nós todos somos poetas. Falta desenvolver a sensibilidade, de repente. É começar, é não ter vergonha. Primeiro fato, é não ter vergonha de ser poeta. Porque o primeiro impasse que a gente sente, que a gente vê nas pessoas, é que ela parece ter vergonha de expressar seu sentimento. Não tenha vergonha, expresse. Expresse do jeito que você sabe. Não se preocupa com... Eu sei que vocês estão fazendo letras, estão super preocupados com normas, essa coisa toda, mas no primeiro momento escreva. De repente, se quer manter escondido o seu texto, mantenha. Mostre só para os amigos. Se quiser mostrar para mim, eu leio com o maior prazer do mundo e se precisar de algumas dicas, a gente dá. Mas assim, não se preocupe com o que está escrevendo. Escreva. Esse é o primeiro passo. Escreva. Coloque tudo o que você está sentindo no papel. Depois você vai pensar se ele vai ser um poema, se vai ser uma crônica, se vai ser uma poesia, se vai ser um haikai, se vai ser um soneto, enfim. Depois você pensa nisso. O importante é registrar a ideia. Registre a ideia e depois você vai trabalhando com mais tempo posteriormente. Mas registre a ideia no primeiro momento. Esse é o principal ponto para ser poeta. De repente somos todos poetas, mas não executamos as poesias. Maravilhoso, professor. E você poderia apresentar para a turma onde a gente pode estar encontrando um pouco das suas obras? Olha, as minhas obras estão comigo mesmo, né? Hoje, esses exemplares aqui, eu não tenho mais nenhum à venda, né? Esgotaram todos.
Esse aqui eu queria publicar na época, em 2008, publicar um livro de 90 páginas. Eu dividi, publiquei esse aqui de 52 e o outro eu ia publicar 6 meses depois. Achando que eu ia vender rapidão, eu lancei no dia 8 de outubro, não, dia 10 de outubro de 2008. Então, 2 dias antes do Dia das Crianças. Foi de propósito, para vender, né, para as crianças. Questões de criança. Aí, Mas atualmente onde você posta suas poesias? Que ainda Recanto das Letras é o espaço que a gente coloca quase que diariamente. A Tribuna, eu tenho poesias, quase que semanalmente sai poesia minha. Estou sempre mandando material para eles publicarem. E agora minha filha inventou de fazer esse post, pequeno post, acho que eu já te mandei, né? Com um bom dia, escreve, vai lá, pega um fragmento de uma poesia minha, joga lá e está mandando bom dia. Então, ela está fazendo isso. E posteriormente, eu estou falando de repente daqui uns 4, 5 anos, quando eu me aposentar, aí sim, vou estar reeditando esse livro e vou publicar os mais de 100 que eu tenho. Hoje eu devo ter uns 100 livros e 100 páginas de poesias para publicar. Mas não publiquei, que infelizmente o povo brasileiro não está lendo mais. Lia, na época que eu lancei esse primeiro livro, em 92, lia mais ou menos, foram 300 exemplares. Achei que em 3 meses eu venderia tudo, demorei 1 ano para vender os 300 exemplares. Esse aqui, que é o segundo, 500 exemplares, acho que mais de ano para vender. Esse aqui também, mais ou menos 1 ano. Esse aqui, eu fiquei acho que uns 20 anos com os exemplares dele ainda. Esse aqui foi rápido, que é poesias românticas, né? Mais ou menos rápido. Esse aqui já está na 6ª edição. Esse aqui é geografia. Esse aqui demorou muito tempo para eu vender. Então eu peguei e falei assim, não vou estar investindo mais. Aí eu estou publicando artigo científico, né? Porque aí eu preciso, eu dou aula no mestrado. Eu vou compartilhar com a turma daqueles pedacinhos de poema que você mandou pra gente. É isso aí, então. E o Perfeito, senhor, professor. desculpa, e o senhor também tem Instagram, Facebook para fazer divulgação? Esse é o grande problema. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Se tivesse que divulgar também, né? Eu quero, isso que eu estava falando, quando eu aposentar, eu vou estar mais tranquilo. Se eu for para a praia, que é o meu sonho, aqui é praia, gente. Eu adoro, isso aqui é Jericoacoara, isso aqui é aquela Parnaíba, do Piauí, lá no delta do Parnaíba. Então, se eu for para a praia, talvez eu vá, eu quero arrumar uma banca, colocar alguém para cuidar, arrumar uns 4 ou 5 ambulantes para vender andando nas praias e a cada 2, 3 dias fazer um lançamento, um mini lançamento lá nessa banca. Então esse é meu objetivo. E aí eu quero imbuir, entrar nas universidades, nas escolas, fazer convite, essa coisa toda. Porque hoje eu estou praticamente parado, eu estou só na academia universitária, né? Então a gente quase não faz isso. Mas aí eu vou ter Instagram, quero ter todas as redes sociais e arrumar alguém para cuidar. Porque a gente não dá conta de cuidar, não. É muita coisa. A gente começa com... Eu tive Facebook durante uns 2 anos. Que eu já dei aula para mais ou menos 50 mil alunos já, né, no todo. No Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso, enfim. E aí, quando você tem rede social, aparece gente, começa a desterrar a gente, né? Rapaz, professor, não sei o que, aí você começa a conversar, de repente, o dia passa e você não fez nada. Então, só respondendo. Então, o ideal é ter alguém que tome conta, alguém de confiança, né? Que tome conta, que não faça besteira lá no Instagram, não responda com rispidez, também não faça outras coisas. Mas enfim, eu quero ter esse espaço, né? Eu quero ter um lugar para eu poder expor meu material. E, enfim, a escrita me persegue. Eu tento, às vezes eu fico com raiva, eu cheguei em momento, lá no início, lá quando eu estava querendo lançar meu primeiro livro, uma professora de letras tive a capacidade de pegar uma pasta com 80 poemas, os primeiros poemas que eu escrevi. Eu pedi para ela ler, para ela dar uma olhada e tal. Ela pegou e levou para casa dela. Aí no semestre seguinte, que ela dava aula de língua portuguesa 1 e 2, por geografia tinha 2 línguas portuguesas. Aí no semestre seguinte ela chegou,
Ou, mas eu já fui na rádio, eu já fui no jornal, eu já fui na TV. Eu falei assim, poxa, eu pensei comigo, ela tá divulgando meus trabalhos, né? E eu vou fazer o lançamento de livro, vai arrebentar. Pois é, não achei sua pasta. Sua pasta sumiu. Eu pedi 80 poemas. Eu não tinha nada no caderno, por isso que hoje eu antes de colocar lá no computador, eu estou sempre escrevendo e mantendo no caderno. Eu tenho. Esse aqui, eu devo ter alguma coisa aqui. Eu pego caderno para fazer anotações de aluno, ó, de repente estou escrevendo poesia. E esse aqui, por exemplo, é um poema comprido. Enfim, eu quero ter esse espaço, mas por enquanto eu não tenho. Entendido. Então, muito grato, professor, por ajudar a gente aqui a Eu as pesquisas, estudos de poesia. É claro que a minha fala é de poeta, não é de teórico da literatura. Né? Eu não consigo conhecer e também nunca me preocupei em saber o que é lirismo, essa coisa não. A gente escreve. Vai vir as inspirações e você vai... Só que é o seguinte, é outra coisa interessante. Inspiração é meio que menosprezar a arte da escrita. Nós temos 95% de transpiração, é suor, você tem que ler, você tem que caprichar na questão da concordância verbal, enfim, tem que conhecer um mínimo da língua portuguesa, que é a sua língua pátria, né? E 5% é inspiração. Hoje eu não preciso de inspiração. Eu pego o papel e começo a escrever. A questão é rotina. É transformar isso em rotina. Então, esse negócio de inspiração já é uma forma de... poeta é inspirado. É coisa de poeta, como se o poeta não tivesse valor. Então, 95% de transpiração e 5% de inspiração. E passa esses banners aí. Estava perguntando onde eu tenho material, eu tenho... Esse aqui, por exemplo. Legal. Eu tenho... são textos. Uma luta pela vida, poesia, contar em quem, luz do sol. Que legal, gente. Ficar... Isso aí. Não, vocês não vão embora hoje, né? Eu tenho uma proposta indecente para fazer para vocês. Vamos finalizar aqui. Essa parte a gente corta. Elas são outras, mas não vou mostrar. Tá, professor, agradecer. Eu Obrigado agradeço pela a atenção. vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Obrigado. Foi um bate-papo excelente. eu que Estou muito agradeço. satisfeita, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado, foi uma inspiração pra gente. Obrigado. Tomara que Obrigado pelo a gente se conhecimento. encontre de novo, né? Para Com bater toda mais certeza. papo, com mais tempo, né? Sim. E mais desenvoltura minha. Não vem muito. As ideias vai ser um pouco mais espontâneo mesmo. Tá certo.